Bom, nessa aula, o objetivo dela é a gente analisar o comportamento de funções, identificando os intervalos em que elas são crescentes, decrescentes ou constantes, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, o tema da nossa aula, funções crescentes, decrescentes e constantes, tá? Bom, esse primeiro vídeo aqui, essa primeira aula, vou dar uma ideia introdutória, tá? Do que é, né? Como que a gente observa um gráfico e a gente vê se a função é crescente ou se ela é decrescente, só analisando as informações do gráfico, tá? E no próximo vídeo vai ser sobre funções crescentes, decrescentes e constantes, a definição, tá? Então, primeiro eu vou dar uma ideia introdutória e depois eu vou formalizar o conceito. Então, ó, vamos lá aqui. Vamos analisar o gráfico a seguir. É este gráfico aqui que a gente vai analisar. Então, ó, é um gráfico, né, que descreve uma função, ok? A função que está sendo descrita neste gráfico é esta função aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1, ok? Essa função ela é uma função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, ela é uma reta, tá? Ó, eu até escrevi aqui. Observe o gráfico da função de reais em reais, dada por f de x igual a 2x mais 1. É uma reta. Essa função ela é do primeiro grau. Ela é do primeiro grau, ó, porque o expoente que eu tenho aqui nesse 2 é o 1. Né? Ó, quando a gente tem uma letra aqui e não tem nada no expoente, a gente diz que é o 1, né? Tem o x elevado a 1 é o próprio x, então a gente não coloca, mas tem um x aqui em cima, tá? Então é uma função do primeiro grau. Todas as funções do primeiro grau são uma reta, ok? Uma reta. Uma das características, né, da função do primeiro grau que tem esta cara aqui, ó, essa função ela é do tipo ax mais b, né? A forma genérica, deixa eu pegar aqui a caneta para me escrever aqui para vocês. Eita, lá risquei o livro. A forma genérica dessa função, ela é assim, ó. F de x igual a ax mais b, tá? Não vou falar o que é coeficiente angular, linear, porque eu vou deixar para me falar isso lá na playlist de função do primeiro grau. Aqui a gente só aprende a construir gráfico de função, ver se a função é crescente, decrescente, constante. Então, ó, esse b aqui, que é o 1, ó, esse b aqui, que é o valor 1, ele é onde a função corta o eixo y. Tá vendo, ó? Onde a função corta o eixo y. E o a, ó, que é o 2, que é o coeficiente que acompanha o x, ele diz se a reta vai ser crescente ou decrescente, dependendo do sinal do meu a que eu vou ter aqui. Por exemplo, se eu tiver uma função do tipo ax menos ax mais b, esta função aqui ela é uma função decrescente. Se eu desenhasse o gráfico dela, né, ia ser uma coisa desse tipo assim, né? Ó, aqui ia ter o eixo y, aqui ia ter o eixo x. Ela é uma função decrescente. Nesse caso aqui, ó, nessa daqui, o 2 é positivo, né? O coeficiente que acompanha o x. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o a também é positivo. Então, a minha função ela é, ó, crescente. A gente vê quando uma função ela é crescente ou decrescente, sempre analisando o primeiro termo que acompanha o x. Na função do primeiro grau é assim, na do segundo grau também é assim. Só que a diferença para a função do segundo grau é que em vez de ser uma reta, é uma parábola, né? Então, ó, dizemos que essa função é crescente, pois quando o maior valor dado a quanto maior, né, o valor dado a x, maior será o valor correspondente y igual a f de x igual a 2x mais 1, né? Que o y é o valor da função no ponto x em questão que a gente estiver procurando, né? Então, por exemplo, ó, se você pegar aqui um x, vamos chutar aqui, ó, um valor 1. Quando o x é 1, o valor da função é 3.
Quando x é 2, o valor da função é 5. Quando x é 3, ó, o valor da função ia ser um valor maior ainda. Quando x é 4, ó, ia ser 1 maior ainda. Então, quanto maior é o valor que a gente atribui para x, maior vai ser o valor correspondente em y. Quando isso acontece, a gente diz que a função é crescente, ok? Olha só esse outro gráfico aqui, ó. Agora observe o gráfico da função de reais em reais, dada por f de x igual a menos x elevado ao quadrado. Ela é uma parábola, né? Porque essa função é uma função do segundo grau. A gente sabe que ela é uma função do segundo grau, porque o maior expoente que eu tenho aqui na incógnita é o 2, tá vendo? Ó, eu tenho um menos x elevado a 2. Isso significa que é uma função do segundo grau. Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a menos x elevado a 5, seria uma função do quinto grau. Quanto maior é o expoente, né, maior é o grau da função. E a gente vê o grau da função sempre pela primeira potência que tiver na frente da função, ok? Então, o gráfico dessa função aí é uma parábola. Todas as funções do segundo grau são descritas por parábolas, ok? Analisando esse gráfico, a gente consegue extrair 3 informações. A primeira informação é o ponto de máximo dessa função, né? A função do primeiro grau, ela não tem ponto de máximo, né? Depende do intervalo que você estiver analisando. Já a função, porque essa função é infinita, né? Lembra que eu falei para vocês que ela é infinita tanto para cima aqui quanto para baixo. A gente viu isso aqui no vídeo do GeoGebra, né? Ela é uma função infinita. A parábola, ela também é infinita, né? Também a gente viu lá que também é uma função infinita. Ela desce aqui, ó, até o infinito. Ela desce aqui também até o infinito. Só que aqui não, ó. Esse ponto aqui, a gente chama ele de ponto de máximo global, né, dessa função. Máximo global porque vai ser o único ponto de máximo aí que a gente vai ter nessa função, ok? E aí, se a gente analisar, ó, esse lado aqui, o lado esquerdo do meu gráfico, o meu lado negativo, eu vou ver que essa função, ó, ela é uma função crescente, porque a gente sempre analisa de baixo para cima, tá? Então a função, ela tá aqui, ó, ela vem aqui de baixo e sobe. Ela vem de baixo e sobe. E aqui, ó, ela vem de cima e desce. Ela vem de cima e desce. É exatamente esse movimento aqui, ó, que a gente faz. Então, esse lado aqui, ele é crescente. Chega aqui, a gente chama de ponto de inflexão, né? E ele muda e começa a ser decrescente. Começa a decrescer aí a nossa função, tá? E essa função, né, é a f de x igual a menos x elevado ao quadrado. Uma função do segundo grau que é descrita através de uma parábola. Aí, ó, veja que para o x menor ou igual a zero, essa função é crescente. Ó, o eixo x está aqui, né, o eixo x está aqui. Valores menores ou iguais a zero, a função é crescente, ó, tá vendo? Ela vem daqui crescendo. Para x maior ou igual a zero, essa função é decrescente, ó. O x está aqui, o eixo do x. Valores maiores do que zero, ó, a função decresce. Para o x igual a zero, né, quando o valor da minha função aí é zero, ou seja, quando y for zero, a gente vai ter que, para x diferente de zero, o valor da função vai ser menor do que zero. Por isso, a gente diz que para x igual a zero é o ponto de máximo da função, que é justamente nessa parte aqui que acontece a inflexão, né? O ponto de máximo é aquele ali, né? Ó, o ponto que tem as coordenadas 0, 0, que é justamente o ponto de inflexão, ok? E ele acontece, né, quando isso aqui está querendo dizer que o x é zero e o y também é zero, né? Ó, porque eu escrever f de x ou escrever y é a mesma coisa. Então, quando o x for zero e o y também for zero,
a gente vai ter o ponto de máximo da minha função, ok? Geometricamente, o gráfico é simétrico em relação ao eixo OY. Em relação ao eixo OY, é o eixo Y aqui. Então, ele é simétrico, ó, parece um espelho, né? Você olha aqui desse lado e olha aqui desse outro lado. Acontece a mesma coisa, né? A parábola aí, ela é simétrica, ok? Então, feita a análise, vamos fazer a análise desse último gráfico aqui, ó. Por fim, observe o gráfico da função de reais em reais dada por f de x igual a x se o x for menor ou igual a 3. E 3 se o x for maior do que 3. Então, vamos lá. Tá aqui o gráfico, né, ó. Os valores de x menores ou iguais a 3 é o próprio valor x. Então, por exemplo, quando o x é 1, o y é 1 também. Quando o x é 2, o y é 2 também. Quando o x é 3, o y é 3 também, porque são menores ou iguais, é o próprio valor. Né? Ó, se eu estiver calculando o f de 1 é igual ao próprio valor que eu coloquei aqui. Então, é igual ao próprio 1. Então, o x é 1, y também é 1. Se o x for 2, x é 2, o y também é 2. Esta função aqui é a função do tipo f de x igual a x, né? Então, é aquela função que eu vou atribuir sempre os mesmos valores. Se eu estiver calculando na função assim, ó, a função f de x igual a x, se eu for montar lá aquela tabelinha e tal, ó, eu vou colocar aqui o x. Aí eu vou ter aqui o valor 1, 2 e 3. Aí aqui eu tenho o valor da função f de x igual a x e aqui eu tenho o par ordenado, certo? Quando o x é 1, ó, eu vou calcular o f de 1, que é igual ao próprio 1. Então, o par ordenado que eu vou ter é o 1. Quando o x é 2, eu vou calcular o f de 2, que é igual ao próprio x, que é 2. Então, o par ordenado que eu vou ter é o 2 e 2. E por aí vai, ok? Então, ó, a outra parte, né, a outra parte aqui, quando o x é maior do que 3, o valor que eu vou colocar na função é sempre 3. Então, ó, 4 é maior que 3, então o valor é 3. 5 é maior que 3, então o valor é 3. 6 é maior que 3, o valor é 3. 7 é maior que 3, então o valor também é 3. E aí, ó, fazendo essa análise desse gráfico, para o x menor ou igual que 3, essa função é crescente. Ó, valores menores ou iguais a 3. É esses valores para cá, ó. A função ela tá, ó, crescendo, tá vendo? Ela tá aumentando. Para valores maiores do que 3, a função é constante, ó. Ela sempre se mantém, né? E ela é infinita. Ela é infinita para cá e ela é infinita para cá. E vai sempre se manter. E aqui ela vai sempre crescer, né? Ela vem sempre crescendo. E aqui ela vai continuar constante até o infinito. Para o x menor do que 0, né, o valor da função vai ser menor do que 0. Né? Ó, quando o x é menos 1, o valor da função aqui é menos 1. Quando o x é menos 2, o valor da função é menos 2. Quando o x é menos 3, o valor da função é menos 3. Né? Por quê? Porque o f de x é igual a x. Então, se o x é menos 2, o y também é menos 2. Se o x é menos 3, o y também é menos 3. Ok? Para o x igual a 0, o f de x também vai ser igual a 0. Né? Ó, se eu pegar o x sendo 0, o y também vai ser 0, né? Porque f de x é igual a x. Para o x maior do que 0, o meu f de x, o valor da minha função, também vai ser maior do que 0. Né? Ó, valores onde o meu x é maior do que 0, todos os valores aqui de y, ó, da minha função, os correspondentes em y, são maiores do que 0. Ok? Bom, é importante vocês fazerem essas análises dos gráficos, tá? Vocês saberem analisar, olhar num gráfico e ver se é crescente, se é decrescente, tá? Por enquanto, ainda a gente vai conhecer só as funções. Já tem aqui no meu canal, né, função exponencial e logarítmica, então, se assistiram já conhece. Vão conhecer a função do primeiro e do segundo grau. E vai chegar o momento que vai ter que saber identificar o gráfico de todas.